Este é o podcast Irmandade Corintiana número 197. O meu nome é Guilherme e eu estou aqui com o Gibson e com o grande Icarão. Tudo bem com vocês? Tudo na paz. Maravilha. Seja na quarentena, seja ao vivo, o Gui não precisa de efeito na voz pra fazer essa irmandade inicial, né, cara? Ele faz o vibrato ali na garganta, o gargarejo de maçã do lado. Mas hoje em dia ele precisa tomar um golinho de água depois pra arrumar a garganta. Antigamente ele não precisava, não. Bom, meus amigos, saudades do Corinthians, saudades do Timão. Estamos nessa quarentena, nunca passamos tanto tempo assim sem o Corinthians, não é mesmo? Tá difícil ou tá fácil, Icarão? Cara, que saudade, né? Porque saudade de todo o clima que envolve o jogo do Corinthians, né? Que você se prepara antes pra assistir. Deu cara, saudade até do Cleison, mano. Olha o que a quarentena tá fazendo com a gente, velho. E como é que tá essa saudade aí pra você, Gibson? Você tá sonhando com o Bozelli, é isso? Tá sentindo falta dos gols do Bozelli? Eu tô sonhando com a despedida dele do time. Eu quero que volte logo pra ele sair. Bom, pensando na saudade que estamos sentindo do Corinthians, o SCCP Oliveira mandou um direct pra gente, uma mensagem, pra gente falar do Mário Gobi. Pelo que a gente escuta, é muito possível que tenha os candidatos, o Augusto de Mello, o próprio Duílio, provavelmente pela situação, né, o Duílio Monteiro Alves. Fala-se muito também da possibilidade do Paulo Garcia ainda, que é muito influente também na política do Corinthians já há muito tempo esse candidato. Mas, de fato, o Mário Gobi é o nome mais conhecido por conta de ter sido o nosso presidente na época do Mundial, né? Então, ele, se eu não me engano, acho que ele foi o segundo presidente, né? Depois do André Sanches, dessa leva do Transparência e Renovação, ele foi o segundo presidente, né? Foi o segundo presidente. Ele foi logo depois do André, não foi? Foi. Então, foi o Andrés e depois o Mário Gobi. Isso. E depois teve o Roberto de Andrade. O Mário Gobi foi presidente do Corinthians de fevereiro de 2012 a fevereiro de 2015. O mandato do Corinthians tem essa questão de começar em fevereiro, né? O que é uma coisa meio estranha. Enfim. O Mário Gobi, que é advogado, ele se formou no Mackenzie, né? E atualmente é delegado de polícia. Ele nasceu em Jaú, tá com 58 anos, como o Ícaro lembrou. Ele era o presidente no Mundial, era o presidente também na Libertadores, foi o presidente também na Recopa e no Paulista de 2013. Em 2014 ele fez aquela troca do Tite pelo Mano, né? E em 2015 chegou o Roberto de Andrade, que aí foi campeão em 2015 de novo com o Roberto de Andrade. O que você mais lembra da passagem do Mário Gobi, além dos títulos, né, Gibson? O que você mais lembra? Olha, cara, os títulos ficaram marcados, não tem como dizer que esse 2012 não é o ano da história corintiana, né? Pela vitória na Libertadores e no Mundial. E no ano anterior, embora o Mário Gobi não fosse presidente, mas ele era vice no primeiro mandato do Andrés, né? Então ele participou ativamente do mandato do Andrés. Sem dúvida. Então, que foi aquele processo de recuperação pós-queda, né? Para a segunda divisão, né? Então não dá para tirar esses méritos, mas, né? Entre aspas, todavia, tem uma série de escândalos, enfim, administrativos que foram parar em noticiário, etc., com o nome do Mário Gobi envolvido, não diretamente que ele tivesse cometido, mas pelo menos com uma certa anuência ou com uma certa vacilada dele, né? Inclusive o fato daquelas contas malucas da Arena Corinthians, enfim, que o Andrés tocou esse projeto inteiro na presidência do Mário Gobi, mas quem tocou isso aí foi o Andrés. O Gobi já se enfiou em outras encrencas no passado, não a ver com o Corinthians. Dei uma pesquisada aí, ele tinha se enfiado numa encrenca lá a ver com o Detran, ele cuidava do Detran lá, enfim. Já teve uma parada no Detran que parece que não pegou nada pra ele lá, mas sei lá, o cara parece estar sempre andando com uns caras esquisitos, sabe assim, né? Agora o que me chama mais atenção dessa história toda do pessoal colocar o nome do Mário Gobi como uma grande nome de oposição é que, cara, o Mário Gobi é oposição de quem, né, cara? A impressão que dá que todo mundo dentro é amiguinho e se opõe só na época da eleição, né? Porque você pega ali, oficialmente, o nome mais forte até agora há pouco era o do Duílio para ser o candidato oficial do Andrés. Da situação. Da situação, isso. Então, parece que pelo que eu li, parece que o nome do Duílio já tá enfraquecendo, então já pensando em fazer um acordo com o Paulo Garcia, que é, na teoria, oposição, né?
Mas que ao mesmo tempo já foi ali, já trabalhou também ali dentro com o Andrés. Todo mundo ali é situação. Sabe? Dizer que é oposição me soa meio esquisito, né? Mas o Gobi já na saída do Corinthians, eu até achei que ele não voltaria a sequer cogitar a ideia de ser presidente, porque eu achei que ele saiu bem cansado. Eu lembro das últimas entrevistas do Gobi, ele estava muito abatido, muito cansado, especialmente depois de 2014, o final de 2013, 2014, que foram bastante ruins do time do futebol do Corinthians. No final de 2014 até melhorou com o Mano Menezes, e o Corinthians se classificou para a Libertadores. Mas ele saiu muito cansado e recebendo muitas críticas do Andrés. Por isso que ele saiu... Quando ele saiu, ele entrou aliado e saiu oposição, digamos assim, né? Mas o que eu mais lembro da passagem dele, e eu lembro isso até pensando nos outros mandatos, né, dessa mesma chapa, é o quão intolerante às vezes ele era de discussão assim, com a imprensa. Eu lembro que ele batia muito de frente também. E eu não gosto muito da postura de presidentes dessa chapa. O Roberto de Andrade tinha isso, o Gobi também e o Andrés, enfim, também tem, né? Que é um ar de arrogância, assim, que é um ar um pouco pedante. Eu lembro muito do Gobi que ele transparecia isso em alguns momentos. Não dá para ignorar que foi na passagem dele que foi a compra do Pato, né? No mandato dele, muito se discutiu o quão absurdo foi o preço pago para trazer o Pato. E assim, era um negócio que morreu meio que na mão do Corinthians ali. Foi um caos, assim, para conseguir vender o Pato e tal. O Corinthians meio que morreu com esse mico na mão, sabe? E eu realmente responsabilizo o Gobi por isso. A contratação do Pato marca a passagem do Gobi. E eu acho que marca a decadência do Gobi também, né? O Corinthians em 2013, o Pato chega em 2013, conquista 2 títulos, mas o Pato estava recém-chegado, quer dizer, ele já entrou num time armado. E depois o Pato, como o Ícaro falou, vai dar na água, né? Não vai dar em nada. A única coisa boa que eu consigo lembrar do Pato... Do Pato do Corinthians foi o fato de ter vindo o Jato no lugar dele, na troca lá. No final da passagem dele, a própria contratação do Pato morde o rabo do Gobi, porque é quando o Guerreiro tem que renovar o contrato, não sei se vocês lembram disso, e aí ele fala, vocês pagaram esse tanto pelo Pato, ele chegou recém-chegado, recebendo aquele salário desgraçado, eu quero muito mais do que isso, porque eu já fiz mais aqui. E aí o Guerreiro faz aquele cu doce desgraçado, vai pro Urubu, e a gente em 2015 fica sem o Guerreiro. Depois, em 2015, até a gente se acertou, né? Mas naquele momento de saída do Guerreiro foi uma crise, também levou, de certa forma, essa briga entre o Gobi e o Andrés, enfim. E assim, valia a pena gastar, sei lá, 43, acho que foi 43 ou 42 milhões pelo Pato. Eu vou te falar, cara, acho que, óbvio, muitas coisas aconteceram depois disso, mas talvez a situação que o Corinthians se encontre hoje tem muito da gestão do Gobi e do Roberto Andrade, né? E esse ano, quando começou a voltar o buchiche em torno do nome do Gobi, foi meio que para juntar nomes que a oposição queria em torno de um cara que de fato poderia ganhar da situação, que é o Gobi, né? Então, se eu não me engano, acho que nomes até anteriores que tentaram no pleito anterior, Felipe Isabella, enfim, teve outros nomes que meio que se fecharam em torno do Gobi, achando que o nome que ele é esse nome que pode bater de frente com o Andrés, aliás, com o grupo do Andrés, né? Vamos descobrir agora. E o Rui Jordan deixando o comentário dele aqui. Muito obrigado, Rui. Salve, Rui! Uma boa chapa para o nosso timão deveria incluir alguns ex-jogadores com peso e história no clube. Um bom gestor, um bom diretor de comunicação, um diretor esportivo com conhecimento de mercado de jogadores, um presidente com conhecimento do que é o mundo do futebol em várias vertentes. Mas o Rui Jordan tá querendo muita coisa aqui, eu acho, hein? Eu acho que se a gente ficar só nessa primeira parte dos ex-jogadores, já tava bom demais. Mas, por exemplo, eu gostava muito da época do Edu. Eu achava que o Edu tinha se embasado pra estar ali. Eu gostava da gestão dele, da fundação. Mas agora a gente tem o Wilson, pô. Não. Mas aí, desculpa, comparar... Eu não consigo entender o que o Wilson tá fazendo ali. Eu não consigo entender o que o Wilson fazia em campo. Então, eu não consigo entender o que ele tá fazendo ali. E eu sinto falta do Edu por causa disso, porque eu acho que o Edu, ele foi embasado pra estar ali, sabe? Ele estudou pra estar ali. E eu acho que isso que o Rui falou é bem interessante, porque
falta isso no Corinthians hoje, né? Falta uma lógica para você ter uma estratégia. A gente quer chegar aqui com esse foco. Para isso a gente vai preparar dessa maneira. O planejamento, né? Eu acho que o Corinthians não tem isso hoje. E na época do Edu, na minha visão, tinha. E depois dele passou o Alessandro, agora a dupla, né? Sheik e Wilson. O Sheik já saiu, ficou só o Wilson. Mas eu acho que nenhum deles conseguiu fazer. Na verdade, eu acho que a gente está declinando, né? Eu acho que o Alessandro ainda pegou um bom trabalho e tal. Eu até achei que o Alessandro ia meio que seguir os passos do Edu, assim. Tanto é que, se eu não me engano, quando o Edu saiu, ele deixou a indicação do Alessandro assumir, né? Do Alessandro. O Alessandro já era assistente, né, dele, de uma certa forma. O Éder dos Santos deixou aqui um comentário. O Corinthians precisa de um bom patrocínio. Acho que precisa de uma boa gestão, né? Uma boa gestão traria um bom patrocínio. Esse patrocínio do BMG é bem esquisito, enfim. Acho que o problema não é nem o BMG, eu acho que é quem aceitou esse tipo de negociação lá dentro do Corinthians, né? Porque depois que foi revelado os termos do contrato e tal, você percebe que, assim, pro BMG em si, são os termos de contrato, as condições que eles colocaram. E aí é do Corinthians ou não aceitar também. Acho que tem muito do que o Gui falou, vai muito da condução interna do clube. E aí, obviamente, vai ter mais patrocinadores interessados. E a última notícia que eu ouvi é que o BMG acabou emprestando um dinheiro pro Corinthians, né? E agora o patrocínio o Corinthians deve pro BMG. É meio esquisito isso, né? Me patrocina aí que eu te pago um dinheiro. É isso aí, Gibson? Faz sentido isso? Cara, mas esse é a cara do Andrés, né, velho? Isso aí tá escrito Andrés no contrato inteiro, em todas as páginas, né, cara? É a cara dele fazer esse tipo de coisa. Essa dívida imensa que o Corinthians tem hoje vem dessa época, né, cara? Vem daquela época do rebaixamento e logo em seguida quando o Andrés assumiu, né? O Dualib começou a explodir as finanças do clube. Se você pegar anos do Dualib, as finanças do clube estavam super sob controle, né? Ele jogou uma dívida lá pra cima e o Andrés, em vez de cuidar disso, ele jogou a dívida vezes 4, né? E agora só piora, né? Só piora. O André Teixeira, ele comenta aqui: vocês não acham que deveria fazer uma campanha para vender o Parque São Jorge e pagar a arena? Assim o Corinthians ficaria com as rendas e poderia construir um belíssimo clube em Itaquera. Eu vou discordar um pouquinho de você só, André, porque assim, primeiro que eu acho que só a venda do Parque São Jorge com certeza não dá conta de pagar o rombo que é a arena, cara. Porque a arena foi na minha visão, mais um mico que o Corinthians ficou na mão, assim. Infelizmente, acho que o problema que a arena gera pro Corinthians em sentido de pagamento, acho que o buraco é mais embaixo, assim. E o Parque São Jorge, eu sou muito adepto da história, né? Eu só discordo do Icarão quando ele chama a Arena Corinthians de um certo mico. Eu não acho que seja mico, não. Acho que a parte financeira é um mico. A gente tem que tá pagando, tem que ver, acertar essa questão financeira. Agora, com essa coisa da Covid e tudo mais, tá pior ainda, porque a gente tá jogando, não tá conseguindo renda ali ainda mais. Mas é um estádio lindíssimo. Acho que o Corinthians precisava desse estádio, precisava desse momento. Não coloco Arena, Corinthians e mico na mesma frase, assim, tão facilmente que nem o Icarão fez. Olha, tem time que nunca ganhou do Corinthians lá dentro até hoje, hein, cara? É bom lembrar disso. Mas eu ainda acho que é um mico, cara, porque eu acho que como tudo foi conduzido e o rombo que deixou, eu acho que dava pra ter construído talvez uma outra arena com outros moldes, sem deixar essa dívida absurda pro Corinthians. Eu não consigo parar de pensar em como o Corinthians está financeiramente, e eu também acho que passa muito pela questão da arena, né? E a gente tava falando de saudades aqui, saudades do Corinthians. E nada melhor do que a gente lembrar de um grande jogador do Corinthians, que passou pela história do Corinthians, que a gente sabe que o Rui Jordan é fã desse jogador. Eu tô falando do Jadson, nosso camisa 10 Jadson. Nessa semana, o jornalista Thomas Rossolino, do Meu Timão, fez um levantamento das assistências no século XXI. E o Jadson é o líder disparado das assistências nesse século do Corinthians, né? Ele tá sozinho da liderança com 63 assistências. Em 2015, só em 2015, ele mandou 25 assistências o ano inteiro, quer dizer, é muita assistência para um jogador só. Logo atrás dele tá o Gil, não o zagueiro Gil que tá no time agora, mas o Gil, aquele ponta que jogava naquele time com o Ricardinho, com o Marcelinho, que jogou muita bola também.
formado nas categorias de base do Corinthians e tudo mais. Com 43, quer dizer, o Jadson tem 20 de diferença pro segundo colocado. O Fagner também tem 43 assistências, mas jogou muito mais partidas que o Gil. E depois veio o Kleber, o nosso lateral esquerdo, o Clebão. O Danilo, o Zil Danilo com 40. O Douglas, 31. O Renato Augusto com 30 assistências. Também é um número razoável pro Renato Augusto. A gente lembra que ele ficou em vários momentos parado, né? Por contusão e tudo mais. Enfim, e aí segue. E só pra gente ter uma ideia, o Jadson jogou 245 partidas pelo Corinthians até hoje, né? Infelizmente, o Thiago Nunes mandou ele embora. Mas a gente também estava com pouca paciência pro Jadson, que não estava jogando tão bem assim, não. Mas além das 63 assistências, ele marcou 50 gols. Quer dizer, gols diretos ou que ele chutou pro gol, que ele deu passe para gol, já são 113 gols e 245 partidas. Quer dizer, um gol a cada 2 partidas com o Jadson em campo teve participação dele. É um número bastante elevado, não é, Gibson? Sem dúvida, não. O Jadson, quando ele tava ali naquela época que ele tava bem, esse último ano foi muito abaixo, a gente criticou muito ele aqui mesmo. Sim. E talvez seja normal, uma oscilação normal do jogador e da idade dele também, enfim, vai perdendo o pique, às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, pessoal do cara que a gente não sabe, a cabeça do cara não tá legal. Mas quando ele tava jogando bola, cara, ele tava matador, né, pô? O cara fazia uma falta desgraçada pro time, né? O cara entrava no time e fazia diferença em todas as jogadas, né? Não, jogava muito o Jadson. Infelizmente, não teve esse último ano dele foi abaixo. Mas deixou boas lembranças, deixou saudade, não é, Carão? Nossa, deixou saudade e é muito curioso, cara, é muito engraçado. Eu lembro que antes até dele ir pro São Paulo, eu lembro que acho que ele jogava no Shakhtar ainda. Eu não achava nada demais, assim, eu achava ele fraco, eu lembro que ele jogava na seleção. Eu falava, por que esse cara é famoso e tal, tipo, por que as pessoas falam dele? E é muito engraçado, cara, porque eu queimei minha língua com gosto, assim. Eu lembro quando o Corinthians trouxe, né, o Jadson na troca com o São Paulo, eu lembro que, assim, eu pensei, né, eu odiava o Pato já. Eu falei, que bom que o Pato tá saindo. E eu falei, vamos ver o que agora falam desse Jadson, o que ele faz da vida, né? Cara, pra mim, no passado recente, assim, o Jadson tá pelo menos aí talvez na lista de top 5 de ídolos corintianos dessa década aqui, né? É muito triste ver como terminou a história do Jadson, porque eu acho que ele merecia mais pelo que ele representa pro Corinthians. E acho que até fica um pouco de lição, de certa forma. O Corinthians tem feito muito isso, né? De tentar repatriar os jogadores. E eu sou super defensor disso. Mas eu acho que vale a gente, às vezes, avaliar assim, se talvez a história do jogador, às vezes, não vai terminar de forma melancólica também. Digo isso porque você tem o Jadson, você tem, infelizmente, a história do Ralf, que essa semana foi anunciado pelo Avaí. Eu acho que são casos bem simbólicos aí do que a gente pode ver de fim de história no Corinthians. Infelizmente, acho que eles não voltam, óbvio, pro Corinthians, e vai terminar com uma impressão que não condiz com o que eles representam na história do Corinthians. E você falou aí de jogadores, repatriar jogadores, você falou do caso do Jadson, tem o Gil recentemente também, a gente falou do Ralf, e agora todo mundo aqui nos comentários falando do Jô, né? O Jô, essa semana aparentemente está livre do mercado, conseguiu resolver a sua parada lá com o time japonês, conseguiu a liberação, já veio pro Brasil, né? Parece que ele tá numa quarentena ali no Rio de Janeiro com a família. Ao que todo mundo falava, todos diziam que ele iria pro Corinthians. O Andrés falou que saindo de lá ele tá no Corinthians e tudo mais. Mas agora estão falando também de uma proposta lá dos Emirados Árabes e tal, enfim. Você acha que o Jô vai entrar para essa lista de jogadores que voltaram e não deram tanto certo assim, ou vai emplacar? Eu vou te falar que essa história dos Emirados Árabes me deixou uma pulga atrás da orelha, porque até então tava quase certo, né? O Jô sair do Japão era ele assinar no Parque São Jorge. E agora que saiu, apareceu essa história dos Emirados Árabes. Então me deixou com o pé um pouco atrás. É uma posição que o Corinthians, de certa forma, está carente. Porque não adianta falar que o Bozelli jogou bem, porque não jogou. Jogou um pouco esse ano, fez alguns gols. Mas a gente não tem um nome forte ali na posição. Eu acho que hoje o Jô voltaria mais com o status de titular mesmo,
pra manter a imagem do que propriamente sendo uma aposta. E o Jô, aparentemente, estava numa... Fora agora que teve o time dele tinha trocado de técnico, e parece que ele estava com uma encrenca com o técnico, não se deu, teve alguma história, mas ele tá num bom momento lá, tá marcando gol pra caramba, enfim. O cara tá jogando bola, velho, então eu acho que ele voltando sim, ele pode fazer uma passagem muito boa pelo clube, cara. O cara vai e volta, aquela ex-namorada que você não consegue terminar direito, né, velho? E foi meio assim que ele saiu, né? Ele saiu com dor no coração, falou, tô indo pra ganhar um dinheirinho e tal, mas eu volto e volto. E a gente tá na expectativa dele voltar, né? Essa história dos Emirados Árabes aí é aquela história do Carille. Não, eu não vou sair nem por um caminhão de dinheiro, mas o cara chegou com 2 caminhões de dinheiro. De repente o cara vai lá, bicho, joga lá 5 meses, enche o cu de grana e volta, velho. Pelo fim do ano aí. E quem tá pensando em voltar antes pro futebol do que o futebol brasileiro é o nosso conhecido Johnny Gonzalez, né? Johnny Gonzalez, que acabou de chegar no Corinthians e chegou nesse esquema de ser emprestado os primeiros 6 meses, né? Ele chegou do Benfica. O empresário dele deu... O empresário, não foi o Johnny que deu essa entrevista. Mas deu a entender que ele poderia voltar pro Benfica depois desses 6 meses, sendo que na contratação dele, o Andrés e todo mundo falou que não. Era 6 meses e o Corinthians contrataria. Acho que ele tentou jogar um pouco essa pra ver se ele voltasse pra Portugal. Acho que ele tá vendo que lá o futebol volta antes. E aí o jogador dele teria a chance de aparecer, né? Aqui no Corinthians, sem futebol, não tem nem como o cara entrar em campo, nem tem como aparecer, né? Mas é uma pena que eu tô de quarentena, porque senão eu levava ele no aeroporto lá e ajudava ele a voltar. Mas... Esse não vai deixar saudade, se for agora, né? Eu só me irrito um pouco nessas situações, por exemplo, e acho que o Gonzalez é um exemplo disso, que o Corinthians continua fazendo essas apostas meio sem muita justificativa, assim, cara. O que o cara de fato fez pra... Acho que o Corinthians tem que ser mais certeiro, assim, nas contratações, sabe? Sei lá, o Jô, por exemplo, tem uma história dentro do Corinthians, ou dentro do futebol mesmo que seja, entendeu? Tem uma justificativa pra trazer o cara. Agora, porra, ficar investindo nesses caras, sei lá, por exemplo, legal, investiu no Luan, investiu num cara que notoriamente já teve algum tipo de sucesso. Agora, meu, Johnny Gonzalez, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que eu tô meio revoltado hoje. eu não consigo nem ficar revoltado, cara, porque o problema não é o Johnny, né? Tem uma leva de jogadores que vieram nos últimos anos aí, que são todos eles que já, em épocas normais, jamais vestiram a camisa do Corinthians, né? E isso é fruto do plano financeiro que o clube vem lá desde a Arena, né? Que ano a ano vai já falou 1 milhão de vezes sobre isso aqui, enfim, vai ter desmanche, e agora o que tá lá é a raspa do tacho, tá cada vez pior, né? E esse ano aqui eu acho que a gente conseguiu estar com um time pior do que o do ano passado, que já era ruim, né? Então, cara, assim, eu tô torcendo até pra não voltar ao futebol esse ano, velho. Acaba com essa galera, manda embora e tenta arrumar outro time, né? Porque porque não é brincadeira, cara. Não é brincadeira, cara. No Paulista a gente tava com aproveitamento de rebaixamento no Paulista. Não no Brasileiro, que é um nível muito mais alto, né? Então, cara, bicho, é um time pra se preocupar, esse time que tá aí. Então não é o Johnny o problema, né? O time inteiro tá devendo, né? Ele é o sintoma, talvez, né? Ele não é exatamente o problema. Sim, sem dúvida. Exatamente. Ele não é a doença, ele é o sintoma. Ele é mais uma manifestação da mesma doença. Né? E a gente lembra que, eu acho, nos discursos eles não falam isso, né? Mas o Johnny chega numa venda casada com a do Pedrinho. Apesar de ser diferente, o Thiago Nunes publicamente fala que queria o jogador e tudo mais, eu acho que ele chega numa venda casada com o Pedrinho. Enfim, e a nossa fonte aqui de Portugal, o Rui Jordan, dizendo que lá em Portugal não se falou nada disso, da possibilidade do Johnny voltar. Eu acho, Rui, sinceramente, que foi uma questão do empresário mesmo. Ele já sentiu que aqui no Corinthians ele não tem muita chance, a torcida já não gostou dele, percebeu que em Portugal ele teria chance de jogar mais cedo que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a pandemia tá avassaladora, enfim, em Portugal parece estar sob controle, e jogou um pouco essa para ver o que aconteceria, se a diretoria do Corinthians se interessar, se animar, quiser trabalhar essa informação, esse fato, eu acho que ele facilitaria a volta do Johnny pro Benfica. Eu acho que o Benfica é que não vai querer o Johnny, e como o Corinthians também não devia ter querido, mas enfim, aí o problema agora é nosso, né?
O Leonardo Costa aqui comentou que o do Romero e do Balbuena voltarem, né? Da saudade do Balbuena realmente. Mas realmente, da saudade principalmente do Balbuena, cara. O Romero também, claro. Mas o Balbuena desses anos recentes aqui é um cara que realmente deixou saudade, né? O Balbuena tá na Europa, né? Ele quer fazer uma carreira lá, ele não deu muito certo no West Ham, mas eu acho difícil ele voltar nesse momento. E o Romero não renovou com o Corinthians há um ano atrás, porque não quis, um ano e pouco atrás, porque ele não quis. Ele preferiu sair, jogar com o irmão dele no outro time lá e tal. Não vejo a volta desses dois tão cedo. E aliás, eu acho que o Balbuena talvez seja até mais fácil voltar no futuro do que o Romero. O Romero claramente não quis ficar no time. O Balbuena não, o Balbuena fez as coisas mais honestas, digamos assim, né? Ele poderia não ter renovado, por exemplo, com o Corinthians e assinado desgraça com qualquer clube. E ele fez questão de assinar um novo contrato ali, sabendo que iria embora dali a poucos meses e tal. E ainda assim rendeu algum dinheiro pro Corinthians. E, enfim, eu acho que o mais provável de voltar é o Balbuena, mas como eu falei, ele tá querendo fazer a carreira dele no exterior. Acho que esse momento ele não vai voltar. Acho que ele precisa de fracassar algumas vezes na Europa mais antes de pensar em voltar pro Brasil. Bom, meus amigos, vamos chegando ao fim desse podcast 197. Mas antes de encerrar esse podcast, o Gibson tem que deixar as nossas redes sociais, não é isso, Gibson? Sempre. Então, estamos aqui ao vivo no Facebook, no YouTube, estamos também no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, iTunes, Spotify e Deezer. Todos eles mandarem corintiana com TH, pelo amor de Deus, não vão escrever errado, né? E só no Twitter querem mandar timão. É isso aí, meus amigos. E a gente não pode deixar de dar o recado da Covid, né? A Covid é um negócio sério, minha gente. Vamos ficar em casa, vamos praticar o distanciamento social. A gente tá vendo que os números aqui no Brasil só aumentam. E depende da gente, não é isso, Ícaro? É isso, cara. Só depende da gente e é uma situação que tá longe de ser controlada, né? Então, mais do que nunca, óbvio, quem precisar sair de casa precisa se cuidar, né? Tem gente que se protege. É lógico, não tem como, mas se protege, usa máscara, usa luva, o que for. Mas quem puder, fique em casa aí, que a gente precisa tentar, o mais rápido possível, tentar pensar na gente e no próximo, né? Cada um ajuda como puder, né? Tem cara que não pode ficar em casa, mas quem puder ficar em casa, fica em casa. É isso aí, meus amigos. Obrigado e até a semana que vem. Vai, Corinthians! Boa semana pra todo mundo. Vai, Corinthians! Boa semana, abraço!